Três pontos. Olá! 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840, pela Cardeal FM 106.1. Aquele abraço a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio, pelas redes sociais. Meus amigos do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique e todo o timaço de técnicos que permite que falemos com a grande Salvador, a grande Bahia e o resto do mundo. 3 pontos de hoje, 21 de agosto de 2024, quarta-feira. E olha, os baianos aqui de Brasília estão com grande parte da pauta política do Brasil. E o primeiro ponto é como andou o almoço de ontem entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Almoço esse que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, sob o manto, sob a toga de Luiz Roberto Barroso. O tema era a grave situação que se estabeleceu a partir de uma decisão de Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, que determinou a paralisação de qualquer pagamento de emendas impositivas enquanto não houvesse maior transparência e maior qualidade nos dados para poder haver controle, seja da sociedade civil, seja, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Isso aconteceu e aí houve um barata-voa enorme na esplanada aqui em Brasília, nos poderes, e ontem, como eu contei na edição dos 3 pontos, houve esse almoço pelo Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pelo Judiciário, o ministro Barroso, mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, e também, entre eles, Flávio Dino, é claro, e pelo Executivo, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e Arthur Messias, advogado-geral da União. E aí houve uma grande vitória para Rui Costa, primeiro porque ele conseguiu atingir o objetivo do governo federal, que é tentar limitar essa captura do orçamento por meio de emendas parlamentares. É cada vez maior a quantidade, e aí esse freio de arrumação foi dado a partir da decisão do Supremo. O segundo é que a proposta de acordo que vai ser elaborada nos próximos 10 dias leva em consideração que grande parte das futuras emendas parlamentares deverão ser direcionadas às obras do PAC, do novo PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que é a menina dos olhos de Rui Costa, e que tem a ver com obras de infraestrutura e obras que atravessam mais de um estado e que está no cerne, talvez, de uma tentativa do governo federal em poder oferecer algo mais concreto. O PAC anterior, que foi tocado pela ministra, chefe da Casa Civil também, Dilma Rousseff, que depois virou presidente da República, tinha como característica uma grande exposição de desejos e de inícios de projetos. E o novo PAC tem a tentativa de concretizar projetos que estão lá no passado, que não foram concluídos, de um lado, e do outro lado, poder aí dizer que o governo está entregando obras, que é um objetivo de chegar forte nas eleições de 2026. Mas para isso precisa segurar um pouco a vontade de controlar o orçamento que o Legislativo tem, e tem muito forte. Arthur Lira ainda ficou ranhetando, reclamando, irritado, porque acha que vai perder poder, e ele sabe que ele precisa ter algum poder para chegar bem no começo do ano de 2025 e fazer o seu sucessor. Por falar em Congresso, e nesse caso o Senado Federal, esta manhã, minha gente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou um grave ataque à Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, que é a segunda lei de iniciativa popular, que foi fruto de uma ampla articulação da sociedade civil, estabeleceu um negócio chamado inelegibilidade, ou seja, não pode concorrer às eleições aquele cidadão, aquela cidadã que foi condenado ou foi objeto de cassação de seu mandato pelos seus pares. E, depois disso, da decisão, ele teria que cumprir o tempo do mandato e mais 8 anos, que é o prazo que a lei estabeleceu de afastamento dessa turma de qualquer eleição ou, inclusive, de ir para um cargo público. O que aconteceu? O Senado aprovou uma proposta que veio da Câmara
que reduz esse prazo de inelegibilidade, permitindo que os políticos condenados, que os atores que foram, por exemplo, os personagens que foram objeto, inclusive, de crimes comuns contra a administração pública, eles possam voltar à política mais cedo. E isso é um grave ataque. Para continuar no campo do Senado, e aí o terceiro ponto, o nosso Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ele não teve um bom resultado com o tema da desoneração da folha de pagamentos. Ele conseguiu deixar para 2025 uma rediscussão sobre isso, e a desoneração continua aí até 2024. Empresas e setores de órgãos públicos e também municípios municípios e estados, para ser mais preciso, estarão aí mantida a desoneração. Na economia são 17 setores que acabam por criar um problema orçamentário e ter menos dinheiro para políticas públicas como saúde, educação e também, por exemplo, segurança pública, manutenção do meio ambiente, proteção dos vários e muitos desafios que nós temos num Brasil tão grande. É isso, meus amigos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias. Um grande abraço e até amanhã. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.